Sejam todos bem-vindos a mais um ATPC da nossa diretoria de ensino. Hoje nós estamos fazendo o quarto ATPC com a nossa equipe, dos PCNPs. Nós estamos hoje aqui reunidos com as ciências da natureza e matemática, o código, linguagens, suporte tecnológico. E hoje nós vamos abordar sobre habilidades em processo. Então, hoje agora eu vou passar a palavra para a PCNP Patrícia. Nós trabalharemos hoje com a questão da habilidade em processo, segundo a perspectiva a taxonomia de Bloom. Objeto este já estudado, analisado em nossa rede, por todos os profissionais, mas vamos fazer uma pequena revisitação aqui com uma introdução ao elemento hoje que será posto aqui em pauta para discussão posteriormente aí na unidade escolar com vocês. Então, o que precisa? Toda vez que se tratar, do desenvolvimento de situações de aprendizagem, nós temos que pensar que a habilidade, ela se desdobra em 3 grandes elementos. O primeiro deles é o verbo, que vai indicar, que eu tenho que tomar muito cuidado na elaboração do enunciado, da consigna, uma vez que eu preciso deixar claro para esse estudante, para esse aluno, o que eu espero dele enquanto mudança de atitude, de comportamento, o que eu espero dele como um sujeito agente. Mas para que isso seja possível, é claro, eu também tenho que fazer uso do objeto de conhecimento, que não é aí, na verdade, um fim, mas é um meio, tá? Que facilitará todo esse trabalho, será um grande subsídio, um grande suporte para que o aluno amplie todo o seu repertório sociocultural, que ele saia do nível de aprendizagem que ele se encontra, fazendo também aí um grande momento de contextualização, mostrando a ele o porquê, o para quê, a quem vai servir todo esse conhecimento, toda essa aprendizagem. Então, a gente precisa entender que a habilidade não é simplesmente olhar para o objeto de conhecimento, ou olhar para o contexto, ou olhar para o verbo. Não, nós precisamos fazer aí a organização dos 3 elementos. Eles que irão garantir de que o aluno está apto, ou seja, ele está capaz de resolver uma situação desafiadora, tanto dentro do espaço escolar quanto fora. E aqui, bem rapidamente, não vou me aí ater muito essa questão, mas eu vou só trazer um pouquinho como que pensa aí Bloom. Ele pensa que nós precisamos começar pelas capacidades mais simples, menos complexas, que seria identificar, localizar, mas ir ampliando isso conforme a maturidade, conforme o ano e série em que as crianças se encontram, ao ponto dele não ser capaz só de identificar, mas também analisar, comparar informações, e sempre com o intuito de mostrar a ele que ele precisa, partir do mais simples, mas chegar num nível de complexidade que extrapola aí a sua capacidade apenas de localização, mas extrapola a capacidade de estabelecer relação, a capacidade de fazer inferências, a capacidade de estabelecer ligação entre as palavras e as imagens. Por que tudo isso? Porque a gente precisa que o aluno ele vá além dos aspectos que estão no próprio texto. Ele precisa, além da leitura, quando a gente diz literal, que seria ao pé da letra, ele precisa também saber ler o que está entre as palavras, por detrás dela ou além delas. Claro, todo conhecimento precisa ser aplicável, porque se ele não for aplicável, não há razão, então, o porquê de se estudar, de estar tendo esse conhecimento. Mas a gente precisa, anteriormente, estar instrumentalizando este aluno com todas as situações possíveis, Por exemplo, de como que ele faz para transportar algo que, de repente, é abstrato, que está no livro, para uma situação que ele terá que vivenciar no seu cotidiano, na sua casa ou no seu trabalho. Então, por isso, a gente precisa sempre, dentro da sala de aula, nos preocuparmos, de que a aprendizagem
ela se dará ao momento em que o aluno for capaz, tá, de trazer para a sua vida, para as suas situações aí familiares, profissionais, aquilo que ele obteve em geografia, história, língua portuguesa, matemática, para que ele seja um grande resolvedor aí, né, de situações, problemas, que ele não fique sempre dependendo do outro, sempre à mercê do outro, mas sim que ele tenha essa autonomia, que ele tenha essa capacidade de ser o protagonista de sua própria história. E é claro, quando a gente fala em síntese, é o grande grau de compreensão que o aluno tem do todo. É o aluno por inteiro, é o aluno que, quando ele está presente de corpo e alma, e ele está trabalhando não só as habilidades cognitivas, como as socioemocionais também, e ele é capaz não só de trazer, né, para uma situação corriqueira, mas para uma situação muito mais complexa, talvez aí dentro do seu mercado de trabalho, uma solução. Ele não aponta problemas, ele também apresenta a solução. E por fim, depois de tudo feito, resolvido, né? A situação aí tem que ser reavaliada. Então, a gente precisa preparar, fazer aulas, fazer laboratórios com essas crianças, de modo que elas vivenciem, né? Por meio de algumas situações, seja na aula de matemática, seja na aula de história, geografia, filosofia, seja qual for a aula, que ela vivencie como que é fazer a transposição daquilo que está no livro para aquilo que está ali no contexto em jogo, e que elas possa também tirar ali algum ensinamento, algum conhecimento que ela leve para a vida. Então, aqui a gente faz só essa pequena reflexão para que compreendamos, né, que trabalhar por habilidades é trabalhar com o currículo vivo. É um currículo que realmente é como o nosso é chamado, um currículo em ação, onde não se tem uma resposta imediata e nada é feito isoladamente, mas sim tudo em processo. Passo a palavra agora ao PCNP de Matemática Eugênio. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia. Não sabemos a hora que vocês vão assistir a essa ATPC. Então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Então, nós, tanto a equipe de matemática quanto a de língua portuguesa, nós pensamos em avaliar, analisar os resultados da ADE desse início de ano. E em matemática, nós observamos duas habilidades, as duas têm o mesmo direcionamento, que é a representações de números na reta numérica. Então, essas duas habilidades, vocês podem perceber aí, que elas tiveram 19% e 11% de acerto, né? Então, uma dificuldade dos alunos muito grande em verificar essas habilidades, né? Então, vamos fazer um trabalho em cima delas. Qual que é o nosso objetivo? Nós vamos pegar essa atividade, que foi uma das atividades de matemática da avaliação de entrada, e vamos analisar como que ela é vista desde o primeiro ano, lá dos anos iniciais. Então, a atividade é essa aqui, ó. Observe o ponto P representado na reta numérica abaixo, que está dividido em partes iguais. Né? Então, o aluno deveria encontrar qual número, qual fração é representada no ponto P. Ok? Então, vamos lá. Pensando nessa atividade e nessa habilidade. Aqui a gente pode ver a progressão dela, desde lá dos anos iniciais. Tá? Então, habilidade 14, que é do quinto ano, ou seja, já é do ano anterior, né? Do quinto ano, MA05, que é comparar e ordenar números racionais positivos, representações fracionária e decimal, relacionando-os a pontos na reta numérica. Então, vamos lá. No primeiro ano, a gente pode perceber que os primeiros anos iniciais, já começam a trabalhar números naturais, né? Então, conjunto dos números naturais
E aí, e é só número, né? A gente tem que pensar sobre as unidades temáticas. Reta numérica, geralmente trabalha-se com números, nas unidades temáticas de números. Mas aí tem 2 tópicos, né, 3 tópicos aí que entra a geometria. Mas por que entra a geometria? Podem observar aí, ó, na habilidade matemática 12 do primeiro ano, ele coloca como um ponto de referência, né? E na reta numérica, nós temos que ter um ponto de referência, né? Como observar aqui na atividade, quem que é a nossa referência? É o ponto P, relacionados à unidade 1 e à unidade 2. Tá? Então, o aluno, ele precisa, então vamos pensar no nosso aluno de 6º ano, né? Se a dificuldade dele é encontrar pontos na reta numérica, será que esse aluno, ele teve essa habilidade já desde o primeiro ano bem desenvolvida? Né? Então, a gente tem que observar todo esse processo, né, do primeiro ano. Geometria, ele trabalha com ponto de referência e referente a uma posição, direita, esquerda, para cima, para baixo. Então, é sempre observar esse referencial, né? Eles, novamente, essa habilidade, ela aparece também no 2º ano e no 3º ano. E no 3º ano, explicitamente, ele já começa a trabalhar em relação a croquis, maquetes, né? Objetos no espaço. Então, vejam a importância que o professor deve trabalhar de forma lúdica, porque se o aluno não aprendeu isso lá atrás, vai ser difícil ele começar a entender esse ponto referencial, né? Como que a gente trabalha? O simples manuseio da régua já faz um diferencial nesse aluno. Então, nosso aluno de 6º ano, ele sabe utilizar a régua, ele reconhece o que é um ponto referencial, né? Então, se ele não sabe, então o professor dentro de sala de aula começar a perceber essas dificuldades, então é hora de voltar um pouquinho e começar a trabalhar com reta, né, com a régua, fazendo até mesmo uma margem, né, na folha de caderno. Isso aí vai ajudá-lo. Então, são maneiras práticas, maneira da vivência dele, que ele pode ser ajudado a fazer esses reconhecimentos. Até mesmo nas atividades de educação física. Lá no início, lá no comecinho, aluno de 6º ano, de primeiro ano, 2º ano, as atividades de educação física, os jogos de tabuleiro, eles podem ajudar, né, a fazer isso. E se o nosso aluno de 6º ano ele tem essa dificuldade, então por que não começar a voltar a trabalhar com alguns jogos, trabalhar de formas referenciais dentro de sala de aula, né, posicionamento, né, numa fila, quem é o referencial, ele vai trabalhar o referencial. Isso aí pode ajudar bastante o nosso aluno para desenvolver essa habilidade. E aí nós elencamos todas as habilidades que aparecem e que têm relações à reta numérica. Então, 3º ano, 4º e 5º ano, né? Então, no 4º ano tem atividade de matemática MA09A, que ele já começa a fazer esse reconhecimento de frações na reta numérica, né? Tanto frações quanto numeração decimal. E depois a geometria, né? Por representações de desenhos, de mapas, de planta baixa, de croquis. Mas por que está aparecendo geometria? A reta numérica, ela vai aparecer depois, nos 7º e 8º anos, no formato lá dos planos cartesianos. Então, se o aluno não desenvolveu, e a gente sabe disso, né, gente? Que no plano cartesiano, os alunos têm também uma certa dificuldade. Por quê? Se ele não desenvolveu essas habilidades de reconhecer números na reta numérica,
ele vai ter problemas também lá no plano cartesiano, na hora de estudar um gráfico, que o professor de geografia, de história, né, de ciências, ou seja, de outras áreas, começarem a fazer estudos de localização de gráfico ou fazer estudos de gráficos, né, o aluno pode ter algum tipo de problema, tá? E aí, observe novamente que quinto, sexto ano são pontos relacionados na reta numérica, e depois ele volta a aparecer no nono ano. Então, sétimos e oitavos anos, ele para, porque aí entra a questão da álgebra, né? Que aí ele dá uma parada, então, na unidade temática de números, para dar entrada, introdução na parte de álgebra, e depois, no nono ano, ele vem com a representação decimal, se é finito ou não. Por que isso? Porque ele volta com o estudo das raízes, né? Então, é importante o aluno, quando ele estudar as raízes, ele voltar novamente para identificar onde determinada raiz ela se encontra dentro de uma reta numérica. Tá ok? Dúvidas, estamos aqui na diretoria de ensino. Podem ligar, a gente está disponível para todos vocês, tá bom? Volto novamente a palavra à professora Patrícia. Assim como o nosso PCNP aqui, né, de matemática, trouxe para vocês um pouquinho desse percurso de como é a progressão da habilidade, como que ela se dá, nós vamos fazer esse mesmo movimento na nossa língua portuguesa. Então, o instrumento também é a ADE, claro, que é uma avaliação importantíssima porque ela avalia o percurso, então não é propriamente ao ano e série em que o aluno se encontra matriculado, mas sim a todas as habilidades que ele já deveria ter consolidado nos anos anteriores. Então, língua portuguesa, dentro da plataforma, analisando aí a realidade da Diretoria de Ensino de Itapetininga, nós vimos que tem uma aí com um baixo índice, né, de 48%, que é ler e compreender cartas pessoais e diários, com expressão de sentimentos e opiniões, de acordo com as convenções do gênero, carta e considerando a situação comunicativa e o tema, assunto do texto. Então, o que é importante nós, educadores, levarmos em consideração quando tratamos aí de indicadores? Né? Para nós aqui isso é importantíssimo, não é olhar apenas para a porcentagem, mas saber todas as informações que essa porcentagem me traz. E mais ainda aí na unidade escolar, saber quem são as crianças, quem são os nossos alunos que estão atrás desses 48%. Então, retomando como já foi visto nessa ATPC, Bruno deixa bem claro para nós lá, ó, verbo, né, que é um grande indicador de ação. Não posso me esquecer que eu não vou trazer aqui apenas assim, leiam e resolvam, leiam e façam as questões, leiam e respondam ao questionário, não, porque está tendo uma outra aqui habilidade envolvida dentro desta, que é a compreensão. E a compreensão, ela envolve não só um parágrafo, um aspecto do texto, ela não trabalha de forma isolada, ela trabalha com o quê? Toda a coesão e coerência que há entre as ideias, de que forma elas se organizam e de como ela se dá dentro do texto, desde a primeira palavra até a que encerra o mesmo. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês e que vocês aí parem, reflitam, discutam, né, em pares, de que é importante olhar que aqui tem 3 coisas que eu não posso deixar de lado. Primeiro lugar, eu vou ter que pensar em situações para a recuperação dessa habilidade que faça o aluno ler e compreender aquilo que ele está lendo. Então, vai ter que tomar cuidado na escolha do gênero. E aqui ele já deixou claro que essas crianças tiveram problema num gênero que não é tão complexo. Não é aqui, por exemplo, um gênero, um artigo científico. Não, é uma carta. E a carta a gente sabe que ela está dentro do campo da vida cotidiana. Algo que já começa a ser trabalhado no primeiro aninho lá dos anos iniciais. Só que em que aspecto, em que contexto essa criança foi desafiada aí e ela não conseguiu se sair tão bem? Falando em relação à situação comunicativa, ou seja,
A criança precisa, desde pequena, saber que cada texto, ela se preza aí a uma funcionalidade. Ou seja, o gênero não está aí para enfeite. A carta que ele diz aqui, por que ela é de ordem cotidiana? Porque ela é algo mais informal, é algo que é mais tranquilo, menos complexo, onde eu vou fazer, de repente, determinados desabafos, onde eu vou colocar as minhas emoções, os meus sentimentos. Mas eu tenho que sempre ter em mente que, quando se trata de situação de comunicação, em que situação eu vou escrever essa carta? Ou melhor, para quem eu vou escrever essa carta? Em que contexto, em que situação eu estou escrevendo? Eu estou numa situação que eu estou longe dos meus pais, porque eu estou lá numa universidade isolada, porque é bastante distante, não tem como eu ir sempre para casa. E de que forma eu vou escrever isso? Para quem eu vou escrever? Para que, inclusive, saber até que mensagem eu tenho que pôr dentro desse gênero textual, a fim de que, ao chegar no meu receptor, eu consiga ter um feedback dele, de que realmente ele compreendeu aquilo que eu queria dizer, tá? E quando a gente fala em também essa questão de tema e assunto, a gente vai pensar na grande finalidade do texto. Esse texto se preza a quê? Né? Qual é a grande funcionalidade do texto? E aí vocês vão poder observar que, indo para a ADE de 2022, a ADE do 6º ano, a questão que estava pondo em jogo esta habilidade é justamente essa folha. Folha de um aí, do quê? De uma espécie de um diário, né? De uma coisa bem cotidiana que alguém está escrevendo. 31 de dezembro, onde ele coloca suas emoções, onde ele faz um desabafo, coloca até a imagem de um coração. Por quê? Porque isso daqui está mostrando que ele está atendendo justamente aquilo que está posto na habilidade, que seria o suporte textual. Quem é esse suporte textual? Uma carta, tá? Uma carta que está sendo direcionada a alguém, né, para lhe contar algo. E, claro, a carta, ela sempre tem uma função, assim como um bilhete tem outra função, assim como um artigo de opinião tem outra função. Então, eu gostaria que vocês sempre discutissem isso, né? Não é apenas olhar para a habilidade que está fragilizada e ficar retomando a habilidade, fazendo uso, às vezes, do suporte equivocado, ou talvez olhando apenas para a habilidade e nem retornando à avaliação, no caso aqui a ADE, para saber qual atividade posta ali naquele instrumento estava justamente trabalhando aqui esta questão. Dentro dessa questão, o que aconteceu? O desempenho deles não foi tão satisfatório, não foi assim satisfatório, por conta de que eles não conseguiram entender que, quando estava escrito no enunciado, esse texto foi escrito para a grande sacada seria que o para ele queria saber qual o objetivo, né? Com que objetivo se escreve uma carta como esta que está aqui do dia 31 de dezembro? Será que era só para divertir o leitor? Será que era uma carta muito mais de orientação, informação? Era para relatar uma experiência ou vender um produto? Claro que se o aluno já se apropriou do gênero, né? Desde o primeiro aninho, a professora já está trabalhando com esse gênero. E isso vem, assim, se tornando cada vez num grau maior de complexidade, onde o professor mostra, né, quais são os grandes elementos dessa comunicação, o que é a estrutura composicional de uma carta, que tem um destinatário, tem um remetente, a quem aí se dirige, de que forma, qual é o vínculo que há entre essas pessoas que estão se comunicando por meio desse instrumento. Ele vai conseguir chegar à resposta esperada, que é relatar uma experiência, assim como está posto aqui, né? Onde ele até coloca, olha, você é 10, mas não é infinito, ou seja, onde eu tenho a liberdade de colocar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, porque é um texto que tem esse caráter, é um texto onde eu posso fazer confissões, eu posso aí fazer declarações, ele me permite isso. Agora, partindo, né, de toda essa análise, o que o professor precisa para compreender e poder ajudar essa criança no 6º ano que não ainda se apropriou dessa habilidade? A gente precisa revisitar o nosso
Currículo Paulista. E aí nós fomos lá nos anos iniciais. E lá ele vai aparecer. Claro que a capacidade de ler e compreender esses verbos e indicadores de ação, vocês vão perceber que ele não aparece só nesse campo. Por quê? Porque em língua portuguesa, a gente sabe muito bem que o nosso currículo está pensado em 4 aspectos, né? Ele está pensado, sim, na habilidade, mas para que essa habilidade seja contemplada, eu preciso ter uma didática, que seria as práticas de linguagem, e também, dentro dessas práticas de linguagem, o que é o campo da vida cotidiana? Eu preciso saber quais são os gêneros que contemplam esse campo, né? No caso do campo da vida cotidiana, é um bilhete, é uma carta, um convite, por exemplo, um diário. São coisas que perpassam pelo nosso dia a dia, desde quando somos aí adolescentes, crianças, até a idade adulta, por que não? E o que é o objeto de conhecimento? É o que vai garantir, né? Vai trazer condições, quando eu propor o desafio, a forma como eu elaborar esse enunciado, de que essa criança ela consiga colocar em jogo tudo que ela aprendeu sobre a estrutura do gênero, a finalidade desse gênero, e ela consiga ler e compreender qual é o grande objetivo ali ao fazer a leitura daquela carta. Aquela carta queria o que de mim, né? O que ela queria? Qual era a grande expectativa que existia de aprendizagem ali? Tudo bem? É a situação comunicativa. Ela precisa fazer com que eu consiga me comunicar com o outro e o outro consiga responder aquilo que ele compreendeu da mensagem que eu lhe enviei. Então, aqui a gente percebe que é uma habilidade que, se você buscar lá no currículo, olha, ler e compreender lá no primeiro aninho, tanto no primeiro, segundo e terceiro bimestres, vai trazer, mas não é a carta, você pode pensar, mas olha, a gente vai começar com as parlendas, com trava-línguas, com cantigas, que também estão aí dentro do mesmo contexto, a situação comunicativa desses gêneros na vida cotidiana, o tema, assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade. E aí você percebe que ano a ano isso vai ficando cada vez mais o quê? Complexo. Mas complexo sempre no mesmo gênero? Não. A gente percebe que na primeira ali, que é primeiro ano, primeiro, segundo, terceiro bimestre, ele lê e compreende em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Quando a gente já vai lá no primeiro ano também, com outras, né, por exemplo, com outros gêneros, mas que ainda são do campo da vida cotidiana, a gente vai ter ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ou já com uma certa autonomia. Mas para isso, qual que eu vou trazer? Vou trazer a lista, o bilhete, o convite, a receita, a instrução de montagem. Por que isso, gente? Porque cada texto tem a finalidade nele mesmo. Eu não posso dizer para as crianças que ler uma anedota, a gente lê da mesma forma que lê uma notícia, ou que precisa ter a mesma postura, o mesmo olhar que se tem quando se lê uma carta. Não. São sentimentos que estão sendo postos em jogos, muitas vezes são conhecimentos, tem textos que eu não posso esperar nenhum sentimento dele, porque a grande funcionalidade dele é só me trazer informação. É o caso da notícia. A notícia é factual, então eu não tenho que colocar opinião, tá? E aí, pautando-se nisso, a gente vai expandindo. Olha lá, aí fomos para o segundo aninho. Ela aparece de novo lá, né? No primeiro, segundo e terceiro bimestre. Depois, vamos lá, segundo ano ainda. No primeiro bimestre, a 16 se desdobrou em A. Por que ele está falando isso? Porque, além de ler e compreender, agora eu não vou ficar só especificamente em determinados gêneros desse campo da vida cotidiana, mas eu vou expandi-lo, né? Tanto aí os bilhetes, aí eu vou já mudar de bilhete, já vou passar para aviso, cartas, receitas, relatos, tudo que for campo da vida cotidiana. Agora vamos lá. O que precisa? E vamos passando, perpassando. Isto é desenvolvimento de habilidade. Isso é progressão de habilidade. Ela vai
vai agregando objetos de conhecimento, instrumentos, novos suportes, novos subsídios, ao ponto de quando o aluno terminar a sua educação básica, ele é autônomo o suficiente para fazer uso de todo esse conhecimento na sua vida particular, na sua vida profissional. E aí, dentro desse movimento, no terceiro ano aparece de novo. Tanto no primeiro, segundo e terceiro bimestres, vai aparecer novamente essa habilidade. Claro, ela aparece como EF02, porque é segundo ano, tá? Aí você vai falar, nossa, mas nós estamos no terceiro, vai aparecer tanto no primeiro, segundo e terceiro bimestre? Por quê, gente? Nós estamos falando de habilidades de percurso. Há necessidade de ir e voltar, né? Nós sabemos que o nosso currículo, ele é o quê? Ele é um currículo que ele volta, ele retoma, ele revisita. Só que quando ele volta para o ano e série em que o aluno se encontra, ele amplia, tá? Ele não fica estagnado. Então, a gente precisa, sim, fazer esse trabalho aí na unidade escolar, esse pequeno estudo, de olhar a habilidade não apenas no ano e série em que o aluno se encontra, mas voltar aí o olhar para os anos anteriores, até por conta desse contexto pandêmico em que nós vivemos, para ver o que ficou para trás e o que precisa ser revisitado, recuperado, ou até ainda ser apropriado pelo aluno, para que ele seja capaz de chegar já daqui a pouquinho, nós vamos ver no sexto ano, e entender, tá? Qual é o propósito maior aí dessa habilidade. E ali, olha que interessante, quando você desce aqui, lá no terceiro ano, no primeiro bimestre, você vê lá, ó, a EF03LP11, é ler e compreender com autonomia instruções de montagem, regras de jogo, regras de brincadeiras, né? Entre outros textos dessa, no caso aí desse campo da vida cotidiana. Só que além de compreender a situação comunicativa, o tema, a estrutura composicional e o estilo de cada gênero, a gente vai introduzir alguns elementos gramaticais que são aqui importantíssimos para o quê? Para a construção dessas narrativas, que são os verbos, né? Aí os modos desses verbos, como eles se apresentam. Então, é dentro disso que nós temos que aí olhar e ver onde é que está a fragilidade de cada uma de nossas crianças, para que preparemos o nosso material e, claro, a gente possa oferecer a elas aquilo que elas já são capazes de fazer, para até ver se já estão mesmo, né, aí seguras daquilo que eu estou sendo ali colocando em jogo, mas também eu possa ampliar, tá, para o ano e série, que chama-se a expectativa de aprendizagem para aquilo que está posto dentro do currículo. E aqui vamos para o quarto ano, olha, ela ainda aparece lá no quarto ano, ler e compreender, de novo, olha, com autonomia, e vem aqui de novo, predomínio dos verbos, depois vem ler e compreender com autonomia, cartas pessoais, que é o que está lá na DE, e olha que interessante, é uma habilidade que começou lá no primeiro ano, dos anos iniciais, e está aparecendo ainda para nós aqui no quarto ano, e as crianças fizeram, né, a DE agora no início desse ano letivo, e elas não tiveram bom desempenho. Tá? Porque era uma atividade que era para ter tido um resultado muito mais satisfatório do que apenas 48%. E aí vamos para o quinto ano. Olha aqui, ela está novamente aparecendo, né? Aí você vai ver, nossa, quinto ano, ela aparece no segundo bimestre, aparece no primeiro e segundo. Perfeito. Inclusive no quinto ano, olha que interessante, ela aparece como ler e compreender com autonomia, cartas pessoais, entre outros textos, que expressam sentimentos e opiniões, considerando a situação comunicativa, tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo. Gente, isso daqui está idêntico ao que está posto nos 48% aqui ao seu lado esquerdo. A habilidade está a mesma, EF03LP12. É uma habilidade que já está sendo desenvolvida desde o primeiro, ela está sendo revisitada no segundo, no terceiro, no quarto, claro, sempre sendo mais aí num nível de maior complexidade, experimentada, praticada com outros suportes textuais desse gênero. Só que o que eu percebo ao chegar no quinto ano, que está muito próximo ao sexto, né?
ela está exatamente do jeito que foi posta e apareceu lá para vocês na ADE agora de 2022, tá? Só que voltando, só para encerrarmos, a gente olha quando chega aqui no sexto aninho, ela vai entrar dentro não mais do campo da vida cotidiana, tá? É a mesma habilidade, só que agora numa complexidade um pouquinho maior, que vai pegar o artístico literário. Ou seja, o que é o artista literário? Associação de som a palavras, são os ritmos, né? São os elementos aí enigmáticos, que entram os contos populares, aí os contos de terror, as lendas, os poemas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque no sexto ano, se essa criança já se apropriou dessa habilidade, que não teve um bom desempenho na DE, teve apenas 48%, eu como professora, né? Aí que vou trazer aí a ele todo esse conhecimento dos gêneros, eu tenho condições de trabalhar já do sexto ao sétimo ano esse gênero já do campo artístico literário, com uso não só das estratégias de leitura, o que vem antes, o que eu preciso ter enquanto capacidade durante a leitura e pós-leitura, mas também ter a capacidade de fazer a replicabilidade daquilo que eu li, daquilo que eu consegui compreender em relação ao que eu li. Então, a gente precisa entender que o que foi posto na DE, tá? Que está lá naquela questão que eu mostrei para vocês, ela é correspondente a uma habilidade que está perpassando desde o primeiro até o quinto ano e que já deveria, ao chegar-se no sexto ano, estar consolidada, porque se você for buscar no currículo paulista do sexto ano, ela não aparecerá mais como ler e compreender cartas pessoais e diários, porque agora ele vai entrar já no mundo literário e artístico. Então, eu gostaria muito aqui, né, que vocês aí também promovam esse momento, tá? Para esse estudo, para essa apreciação, não só na de língua portuguesa e matemática, mas que vocês também realizem esse movimento nos outros componentes que são tão importantes quanto os dois aqui em questão. E quero agradecer, tá? Dizer em nome de todos aqui que esse é um material muito importante para todos, não só que trabalham no sexto ano, mas todos que ministram aula aí na unidade escolar, e que a gente também olhe com bastante carinho para essas crianças do sexto ano, porque, queira ou não, elas ficaram 2 anos fora, então elas estão ainda, talvez, com algumas habilidades comprometidas ou até nem adquiridas lá, referentes ao quarto. E nós não vamos conseguir trabalhar esse campo artístico literário, que é o que está no currículo do sexto aninho, se eu não tiver ainda feito a recuperação, né? A retomada, a revisitação e a ampliação da habilidade que está em jogo aqui na ADE. Nós queremos agradecer aí o carinho, aí a atenção, e o que precisar, estamos aqui à disposição. Muito obrigada.